A Aerolink é o novo processador revolucionário da Intel para desktops convencionais. Apresenta novos P-Cores e E-Cores, embalagem 3D faveiros baseada em tiles desagregados, um NPU integrado para aceleração de inteligência artificial, um 1-core de próxima geração, trilhos de potência DLVR e muito mais. Nesta série de vídeos, eu analiso o ajuste de desempenho e as oportunidades de overclocking do Arrow Lake. Eu analiso a computação, subsistema de memória e estrutura de dados. Neste vídeo, vamos dar uma olhada mais de perto no Arrow Lake. O Ring Fabric fornece a interface do Data Fabric entre os vários blocos de IP de computação no tile de computação, o cache de último nível e a interface SoC Compute D2D. A temporização do anel é muito semelhante à dos processadores Intel anteriores. Há um clock de referência que é multiplicado por uma razão do anel. A frequência do clock de referência de 100 MHz é gerada internamente pelo PLL da CPU. Este clock afeta todos os blocos IP na azulejo de computação, incluindo os P-Cores, E-Cores e o anel. Este PLL pode estar ligado ao PLL do SoC quando você o executa no modo síncrono ou funcionar de forma independente se você executar em modo assíncrono. Você pode configurar a frequência BCLK da CPU entre 40 e 1000 MHz. No BIOS da Asus ROG, você pode configurar a frequência BCLK da CPU no menu AI Tweaker, primeiro definindo o sintonizador de overclock da AI para algo diferente de automático. Você pode então alternar entre o modo assíncrono e síncrono, ajustando a opção de modo BCLK. O clock de referência é multiplicado pela razão do anel para obter a frequência final do anel. E a frequência do anel pode ser totalmente independente dos P-Cores e dos E-Cores. No BIOS Asus ROG, você pode configurar a razão mínima e máxima do anel no menu principal do AI Tweaker. É importante notar que a frequência do ring não pode exceder a frequência máxima do P-Core ou do E-Core. Assim, mesmo que a razão máxima do ring seja 39 vezes, se todos os P-Cores e E-Cores estiverem limitados a 38 vezes, então o ring também estará limitado a 38 vezes. A regulação de voltagem do ring é substancialmente diferente no Arrow Lake em comparação com o Raptor Lake. Isso se deve à introdução do DLVR. O DLVR basicamente permite tensões de operação mais baixas, mas ainda depende de um regulador de tensão externo dinâmico da placa-mãe como sua fonte de tensão. O ring tem sua própria curva VF, que é definida por até 9 pontos VF. Os primeiros 8 pontos VF são fundidos de fábrica e o último ponto é mapeado para o chamado motivo OC. Aqui está a curva VF do anel para o meu Core Ultra 9 285K específico. A tensão é 0,826 volts entre 8 vezes e 34 vezes. Depois aumenta para 1,054 volts para VF.6 a 3.8 GHz e 1,106 volts para VF.7 a 3.9 GHz. 3.9 GHz é a frequência máxima padrão para o anel. No entanto, há um oitavo ponto VF definido de fábrica a 1.159 volts para 4 GHz também. Este ponto é desbloqueado quando você também programa uma razão OC. Infelizmente, os pontos VF do anel não estão disponíveis no BIOS da Asus ROG, no entanto, você pode acessá-los usando a ferramenta de trabalho Shimino. Offset de voltagem avançado está disponível para o ring. Há 9 pontos VF disponíveis, cada um fixado a uma proporção específica. O ponto VF final é mapeado para a proporção de OC, que em teoria pode ser configurada de forma independente. No entanto, no BIOS da Asus, ele será ajustado para a relação máxima do anel configurada no BIOS. Você pode definir um deslocamento de voltagem para cada um desses pontos VF. A voltagem base dos rácios finais de OC será a voltagem adaptativa definida manualmente. Então, só para esclarecer, em teoria você pode definir 3 proporções para o anel. A relação OC para VF.9, a relação mínima do anel e a relação máxima do anel. A relação OC irá, em última análise, definir a forma da curva VF do anel, enquanto a relação mínima e máxima do anel determinam o intervalo de clock permitido para o anel. Infelizmente, os pontos VF do ring não estão disponíveis no BIOS da Asus ROG. No entanto, você pode acessá-los usando o Shimano Work Tool. Para proteger o processador, a Intel impôs limites rigorosos de voltagem para o anel. Basicamente, esses limites impedem que o anel solicite tensões mais altas
a unidade de controle de potência do processador. Unidade. Por padrão, a limitação de voltagem para o anel é de 1,356 volts, mas isso pode ser aumentado para 1,45 volts em condições ambientais. Quando a temperatura estiver abaixo de 10 graus Celsius, você pode aumentar ainda mais o limite de voltagem ou desativar o limite completamente. No Aces ROG BIOS, você pode configurar o limite de tensão do anel DLVR através do submenu AI Tweaker Max Voltage Limits. A VR da placa-mãe VCCIA externa fornece a tensão de entrada para os P-cores individuais, clusters de E-core, AHCVD Najri Percentage, anel, cache de último nível e o cache L2 dos E-cores. Cada P-core, cluster E-core e anel possui um regulador de tensão linear digital individual entre o trilho VCCIA e os blocos IP. Isso significa que cada um dos blocos pode operar na sua própria tensão. VCCR é o DLVR que alimenta o ring e o cache de último nível. Os DLVRs também podem ser ignorados. Nesse caso, os blocos IP operam no chamado modo Power Gate, ou modo PG. No modo PG, o trilho de voltagem VCCIA alimenta diretamente os blocos IP, e todos compartilham a mesma voltagem. Isso é semelhante à forma como as arquiteturas de desktop de gerações anteriores funcionavam. O modo padrão de operação é o modo DLVR. Então, vamos explorar isso primeiro. Com base na curva VF do anel, o anel solicita uma tensão de operação utilizando o protocolo SVIT da Unidade de Controle de Energia da CPU ou PCU. A Unidade de Controle de Energia, por sua vez, configura a via de tensão VCCIA e a VCCR-DLVR. Existem duas maneiras de configurar a tensão do anel, no modo adaptativo ou no modo de substituição. O modo adaptativo é o modo padrão de operação, que se baseia nas curvas de frequência de tensão fundidas de fábrica que discutimos antes. O modo de substituição especifica uma única tensão estática em todos os rácios. É utilizado principalmente para overclocking extremo, onde a estabilidade em altas frequências é a única consideração. Podemos configurar os modos Override e Adaptive diretamente na PCU, especificando uma voltagem-alvo e um desvio de voltagem para cada modo. No modo adaptativo, a tensão-alvo é mapeada para a relação OC do anel. Isso também corresponde ao VF.9 do anel. Você pode configurar a tensão adaptativa e a relação OC para qualquer valor. No entanto, várias regras impõem qual relação e tensão são realmente definidas. Regra número 1. A voltagem definida para um dado VF.N deve ser maior ou igual à voltagem definida para VF.N1. No caso do anel, isso significa que a tensão para a proporção OC deve ser maior ou igual à tensão para VF-UTA. Isso pode ser um pouco estranho, porque você pode programar a proporção de OC para qualquer valor, inclusive menor que 40 vezes. Por exemplo, vamos dizer que você estabelece a proporção máxima do anel em 28 vezes e a tensão adaptativa em 1 volt. Nesse caso, o VF9 será programado para 28x a 1V. No entanto, a frequência real será de 2.8 GHz com 1.159V. Essa é a voltagem para VF.8. Regra número 2. Para as proporções entre a razão OC e o próximo ponto VF de fábrica mais alto, a tensão é interpolada entre a tensão adaptativa definida e a tensão fusível de fábrica. Vamos dizer que configuramos o ponto de OC-VF do anel para 45 vezes e 1,35 volts. A tensão alvo para razões de anel entre 40 vezes e 45 vezes é agora interpolada entre a tensão de fábrica para 40 vezes e a tensão adaptativa configurada para 45 vezes. Uma última coisa sobre o modo adaptativo. A compensação adaptativa é aplicada em toda a curva. Portanto, se configurarmos uma compensação adaptativa de mais 100 mV, a tensão de operação para todas as frequências entre 8x e a razão OC será aumentada em 100 mV. No BIOS Aces ROG, você pode configurar a voltagem do Ring DLVR no menu AI Tweaker. Você pode configurá-lo nos modos adaptativo, manual e offset. No modo Power Gate, todos os DLVRs ligados ao trilho de tensão VCCIA são alimentados diretamente do trilho de tensão VCCIA. Isso inclui os P-cores, os E-cores e seu cache, o anel e o cache de último nível. No modo Power Gate, basicamente operamos o trilho de tensão VCCIA como na geração anterior Raptor Lake.
No nosso lago funciona, mas é um pouco complicado. Para resumir, quando os P-Cores, E-Cores e Ring solicitam sua voltagem ao CPU-PCU, eles consideram uma série de outras compensações, incluindo queda de voltagem, eficiência do DLVR, bandas de proteção AVX, otimizações de voltagem de impulso de velocidade térmica e assim por diante. O resultado é que a tensão real fornecida pela via de tensão VCCIA aos DLVRs é relativamente alta. Por exemplo, aqui estão as voltagens com a CPU na voltagem padrão e frequências padrão, executando uma carga leve em todos os núcleos. Podemos interpretar isso da seguinte forma: o P-Core, E-Core e Ring solicitam uma tensão para a PCU para garantir que estejam funcionando a 1,15 volts, 1,05 volts e 1,1 volts, respectivamente. O PCU então adiciona compensação para as linhas baixas, CEP, TVB, AVX, perdas de eficiência ACLL, DLVR e assim por diante. No final do cálculo, a unidade de controle do processador determina que o trilho de tensão VCCIA deve fornecer um valor de entrada de 1,43 volts para os reguladores digitais de tensão. Se mudássemos para o modo de gate de energia, mas mantivéssemos o mesmo mecanismo para calcular a voltagem necessária, então o trilho de voltagem VCCIA efetivamente forneceria 1,43 volts para os núcleos P, núcleos e anéis. Isso é, obviamente, alto demais para a frequência-alvo e rapidamente resultaria em um sistema superaquecido. Mas isso seria como a voltagem era configurada nos processadores Raptor Lake da geração anterior. Felizmente, há uma segunda maneira de abordar o modo Power Gate. Ignore tudo relacionado ao SVID e programe o regulador de tensão VCCI diretamente através do PMBus. E basicamente podemos controlar diretamente qual é a saída de voltagem do trilho de voltagem VCCI. Esta abordagem é uma maneira muito tradicional de fazer overclocking, onde você define uma saída de voltagem fixa e, em seguida, usa uma configuração de linha de carga de VRM apropriada para reduzir a voltagem de operação em cenários de carga mais alta. Vamos dar uma olhada em um exemplo e comparar Power Gate e DLVR no Cinebench R23. Se definirmos 1,35 volts com LLC igual a 6, então a voltagem efetiva sob carga é 1,26 volts. Isso é cerca de 150 mV mais alto do que com DLVR. Apesar da voltagem mais alta, a temperatura é apenas 7 graus Celsius mais alta do que o que obtemos quando usamos DLVR. Se ajustarmos 1,3 volts com linha de carga 4, então a tensão efetiva sob carga é 1,15 volts, o que é muito similar ao que obtemos com DLVR. Apesar da tensão quase idêntica, a temperatura é 7 graus Celsius mais baixa do que com DLVR. A conclusão sobre o modo DLVR versus PG é que DLVR parece proporcionar melhores temperaturas e menor consumo de energia em cenários de baixa carga, enquanto o modo PG parece oferecer melhores temperaturas e consumo de energia em cenários de alta carga. E isso se deve principalmente à perda de energia associada a um regulador de tensão linear. Basicamente, a perda de potência se traduz em calor. E então o calor consome nosso orçamento térmico. Então temos menos margem para overclocking e precisamos de mais poder de refrigeração. De quanta potência de resfriamento estamos falando exatamente? Bem, a perda de energia em um regulador de tensão linear é igual à queda de tensão no DLVR multiplicada pela carga total. Em nosso exemplo, com uma queda de tensão de 305 mV e uma carga de 160 amperes, a perda de potência é de cerca de 50 watts, e quase toda essa perda de potência se converterá em calor. Para cenários de maior carga, parece que o modo Power Gate nos oferece uma margem melhor para overclocking, e isso é principalmente porque a temperatura de operação é mais baixa. Mas não podemos confiar nos cálculos SVIT do PCU, porque eles são muito conservadores, o que significa que as voltagens são muito altas. Portanto, se você for usar o modo Power Gate, sugiro que pule toda essa coisa de SVIT e programe diretamente a tensão do trilho VCCA pelo PMBus. Observe que você deve configurar uma linha de carga VRM apropriada para garantir que a tensão caia em cenários de alta carga. No BIOS da Asus ROG, você pode alternar entre DLVR e modo de controle de energia para o trilho de tensão VCCIA no menu AI Tweaker, configurando o item de menu modo CPU DLVR. Você pode definir o trilho de tensão VCCIA
no menu AI Tweaker, configurando a tensão de entrada real do núcleo VRM em modo manual. O potencial de overclocking do anel é muito limitado. Na voltagem padrão, você pode aumentar no máximo alguns níveis no Core Ultra 9285K para talvez 4.2 GHz. O alcance de overclocking é um pouco melhor no Core Ultra 5245.000 devido à ausência dos P-Cores do meio. Essa é a má notícia. A boa notícia é que a frequência do anel tem quase nenhum impacto no desempenho. Mudar de 4 GHz para 2 GHz apenas diminui o desempenho multithread do Cinebench R23 em menos de 1,5%. Portanto, a falta de margem para overclocking não afeta o potencial máximo de desempenho. Há um potencial significativo para subvoltagem, no entanto. No meu CPU, consegui operar o anel a 3.9 GHz com 950 mV, o que é 150 mV a menos que a curva VF de fábrica. Configurar a subvoltagem é um pouco complicado devido à forma como funciona a configuração do ponto VF. Portanto, sugiro que você simplesmente defina uma proporção máxima do anel e uma tensão de sobreposição no BIOS.